Graça e paz e misericórdia, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez quero trazer uma mensagem para a nossa edificação, para o nosso crescimento na palavra do Senhor, que o Espírito de Deus possa aplicar, melhor dizendo, a palavra dele aos nossos corações, que haja uma mudança de vida em nós, mesmo estando em nossas casas, mesmo estando em nossos lares, que Deus venha fazer de nós, ao voltarmos para a rua, para o convívio público, uns crentes melhores, que as nossas vidas sejam transformadas, que a gente se entregue ao Senhor nesse período de contrição, de arrependimento, que Deus nos ajude, nos dê graça e que a gente volte alardeando o Evangelho a todos, pregando a todos, mostrando o amor de Deus que está na pessoa bendita de Jesus no poder do Espírito Santo. A minha oração é que a gente possa se encontrar o mais rápido possível, meus irmãos. Que a gente possa louvar a Deus, bendizer o Senhor, orarmos uns pelos outros, ouvir a palavra do Senhor e assim crescermos na comunhão dos santos. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus, que Deus possa abençoar cada família pela sua graça em nome de Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra que está na primeira carta do apóstolo João, primeira carta, capítulo 3. Eu quero ler do verso 11 ao verso 13. E o tema é o amor do crente e o ódio do mundo. E o texto ele diz da seguinte maneira: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Vamos orar, pedir a Deus que nos ilumine. Senhor, dá graça a nós, iluminando a nossa mente, mexendo, Senhor Deus, com os nossos corações para inclinarmos a nossa vida totalmente para o Senhor. Que a prática, Senhor, do amor esteja em nossos corações e vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Venha a nós, Senhor, precisamos de Ti, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Pois bem, meus irmãos, o amor do crente e o ódio do mundo. Não há, queridos, nenhum divórcio, não é, no que diz respeito entre aquilo que nós aprendemos, sabemos e a nossa prática, a nossa vida diária. Nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos da palavra do Senhor. Colocar na nossa vida diária, na família, no trabalho, na igreja, na sociedade. Nós precisamos praticar aquilo que nós temos aprendido da parte de Deus. E João aqui, ele nos encoraja a fugir da prática do pecado exatamente porque nós fomos nascidos de Deus. Isto está descrito do verso 7 ao verso 9, ao verso 10. Se nós fizermos uma leitura, ele vai dizer que a prática do pecado ela não combina com aqueles que nasceram da parte de Deus, daqueles que foram nascidos de novo pelo Espírito Santo, que nasceram do alto, como Jesus Cristo fala em sua conversa com Nicodemos. Todavia, queridos, nossa moralidade cristã, que é pela graça do Espírito Santo, ela deve criar em nós um amor comunitário, um amor em comunidade. A prática da justiça nas Sagradas Escrituras, ela cumpre também o amor ao próximo, que é um dos resumos da lei de Deus, descrito em Gálatas 5,14, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo utiliza-se, e João também, utiliza-se de Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Mas João aqui, como nós iremos ver mais à frente, ele utiliza-se do ensino de Jesus, que ele ouviu aquilo que Cristo estava dizendo. Em contrapartida do amor do crente pelo Senhor e pelos irmãos, o mundo tem odiado tanto o Senhor como a igreja. E quando nós falamos do mundo, não estamos falando de tudo aquilo que foi criado pelo Senhor, a natureza criada. Estamos falando daquelas pessoas que são anticristãs, que odeiam o cristianismo, que não gostam do cristianismo, que gostam de vituperar,
e é o que nós temos mais visto em nossos dias, vituperar o cristianismo, envergonhar o Cristo, envergonhar aqueles que seguem a pessoa bendita de Jesus Cristo. É isso que tem acontecido. A história, queridos, é um marco de ódio por Deus e pela igreja do Senhor. Se nós lermos a história da igreja, nós iremos perceber o quanto o mundo se levantou contra a igreja, quanto o mundo se levantou contra o Senhor. A humanidade, aos olhos de Deus, ela divide-se em duas categorias, aos olhos do Senhor, em duas categorias, dos salvos e daqueles que não são salvos, onde existe uma linha divisória para o salvo e o não salvo. E essa linha divisória é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz de Cristo é o local em que ele demonstrou o amor, porque ele deu a sua vida por nós, os que cremos. 1 de João 3, verso 16. No texto presente, João vai contrastar, queridos, o amor e o ódio, baseando-se na história bíblica que mostra as duas categorias de humanidade. E essas duas categorias ele vai mostrar pela vida de Abel e a vida de Caim. Ele vai dizer ali, faz a divisão, isso é uma teologia bíblica, ele pega a ideia, a narrativa bíblica para apresentar que Caim é um tipo do mundo que odeia o Senhor e que odeia a igreja do Senhor. Isso está descrito no verso 11 ao verso 13. Amor e ódio. O apóstolo João está sempre preocupado, queridos, em trazer à memória dos irmãos o que ele vinha falando e vinha ensinando. Se nós fizermos uma leitura da primeira carta, nós iremos ver que ele já havia falado do amor ao próximo, do amor entre os irmãos, do amor dos irmãos para com aqueles que estão fora da igreja. Ele já havia ensinado isso. Aqui, mais uma vez, ele fala de amor uns aos outros. E quando ele, queridos, introduz aqui mais uma vez o assunto de amar uns aos outros, ele afirma logo no começo do verso 11: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta. Na lei estava escrito que nós devemos amar uns aos outros, porém, quando ele se reporta ao princípio que ele diz aqui, a mensagem que desde o princípio, ele tem em mente os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. João capítulo 13, verso 34. Em outra ocasião, ele repetiu: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Capítulo 15, verso 12. Os apóstolos e os discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo viram ele, Jesus, cumprir o mandamento de amar uns aos outros de maneira cabal, de maneira perfeita, de maneira conclusiva. O mandamento do amor, ele tomou a forma na pessoa bendita de Jesus Cristo. Tornou-se visível, tornou-se palpável no Cristo de Deus. Então, esta mensagem que ouviram desde o princípio é a pessoa bendita de Cristo. O que João está dizendo é que este amor, queridos e amados irmãos, como foi visto em Jesus em palavras e em obras, deve também ser o nosso amor. Deve ser visto em nós. Uma vez que foi visto em Cristo, este amor ele precisa ser visto na igreja do Senhor. A convocação para amar é de uns para os outros, não é de uma classe de pessoas amando outra classe de pessoas dentro da igreja. Não é um grupo de irmãos amar outro grupo de irmãos, mas o texto diz assim, uns aos outros, ou seja, amar a todos, uns aos outros, de maneira mútua, recíproca. É assim que João nos ensina. João toma como exemplo, e aí é que nós iremos chegar, Caim, que ao contrário, queridos, de amar, ele demonstrou ódio. E aqui a vida de Caim sintetiza, resume nele a humanidade não salva. A humanidade que odeia o Senhor, a humanidade que odeia o nosso Cristo e a sua igreja. A promessa de salvação e condenação de Deus depois da queda, nós devemos lembrar que quando Adão e Eva caiu,
Deus fez uma promessa e ele anunciou essa promessa de salvação em Gênesis capítulo 3, verso 15, onde Deus diz à serpente, ao diabo que iludiu tanto o homem quanto a mulher. Ele diz assim, uma sentença ao inimigo. Ele diz dessa forma: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Queridos, essa inimizade entre a descendência do maligno e da mulher, de onde veio a pessoa bendita de Jesus Cristo, já foi demonstrado na vida de Abel e Caim. O texto em Gênesis diz que Caim trouxe uma oferta ao Senhor dos frutos da terra. Abel, por sua vez, que era seu irmão, trouxe uma oferta ao Senhor das primícias do seu rebanho, e Deus agradou-se da oferta de Abel. Isso está descrito em Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Por este motivo, como disse João, Caim assassinou seu irmão. Está no verso 12. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão, ou assassinou o seu irmão. O coração de Caim, ele foi movido por inveja. A inveja estava por trás do ódio. Não a inveja que cobiça dons superiores da outra pessoa, não é isso. Mas a que se representa, ou que se ressente, melhor dizendo, se ressente com a justiça superior da outra pessoa. Esse foi o ódio de Caim. Da justiça de Abel, que ofereceu algo que agradou ao Senhor. A inveja que levou, essa inveja que levou Caim a matar Abel, é a mesma inveja que levou os sacerdotes judeus a matar o Senhor e Salvador Jesus Cristo e levá-lo à morte. Como registra Mateus, quando Jesus está sendo julgado por Pilatos. Pilatos sabia, e Mateus fez a questão de registrar o pensamento de Pilatos. É dito o seguinte: porque sabia, Pilatos, diz o texto, que por inveja o tinha entregado. Mateus 27, verso 18. Ou seja, os sacerdotes, por inveja, haviam entregado Jesus à morte. O mesmo pensamento desses sacerdotes era o mesmo que havia em Abel, em Caim, melhor dizendo, que matou o seu irmão. Estes judeus que fizeram isso com Jesus são descendentes do maligno. E Caim contra a descendência da mulher, que está descrito em Gênesis capítulo 3, verso 15. A descendência da mulher era Abel e o Senhor Jesus. A descendência do maligno era Caim e os sacerdotes. Então, quando João, queridos, diz que Caim assassinou seu irmão, e o texto de Gênesis diz que matou, significa literalmente cortou sua garganta. É a tradução que diz assim: degolou Abel. Meus irmãos, quando Abel oferece a oferta em que Jesus se agrada, é dito isso em Gênesis, o inimigo pensou logo em matar Abel por causa da promessa feita em Gênesis 3, capítulo 15. Uma vez que Adão e Eva pecaram, como falamos anteriormente, e Deus promete que da mulher nasceria aquele que salvaria o mundo, quando Abel nasce e oferece as primícias do rebanho, o maligno pensa que é este o descendente. E pelo fato do maligno pensar que este é o descendente, se utiliza de Caim para matar exatamente o seu irmão Abel. Porque Deus se agradou da oferta dele. O inimigo quis frustrar os planos de Deus, mas longe disso. Ele mesmo é que é frustrado e sempre foi frustrado. Os descendentes do maligno foram os mesmos que mataram os profetas do Antigo Testamento, foram os mesmos que mataram a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, e são os mesmos que perseguiram a igreja ao longo da história, e são os mesmos que perseguem a igreja hoje. São filhos de Caim, filhos do maligno.
Outra coisa que nos chama a atenção na vida de Caim é que se realmente ele fosse uma pessoa que amasse a Deus, que amasse o Senhor e o seu irmão, ele teria confessado o seu pecado ao Senhor. Exatamente. Porque Deus já havia prometido resolver o problema da humanidade, descrito em Gênesis 3,15, como já lemos. Observe que logo depois do assassinato, queridos, Deus pergunta a Caim, capítulo 4 de Gênesis, verso 9, onde está Abel, teu irmão? Ora, Deus sabia de tudo. Deus sabia onde Abel estava. Deus sabia que ele havia sido morto. Ele não estava procurando informações através de Caim. Ele não estava preocupado em saber onde realmente Abel estava, porque Deus já sabia. Ele pergunta com o propósito de que Caim confesse os seus pecados. É este o propósito. Aliás, querido, só se pode confessar os pecados quando Deus toca no coração. Quando o Espírito Santo do Senhor trabalha no coração do homem, porque o nosso coração é duro. E se nós pensamos que Caim era mau, nós também somos maus. O fato de Deus ter convertido a nós, dar-nos a bênção de glorificar o Senhor. Mas nós provavelmente faríamos a mesma coisa que Caim fez. Se não fora Deus em nossa vida por meio da pessoa de Jesus Cristo, nós estaríamos perdidos. Mas Deus faz isso para mostrar que é pela confissão que chega ao Senhor. Caim não assume o pecado cometido. Em vez disso, ele mente dizendo o seguinte: não sei. Quando Deus pergunta, onde está o teu irmão? Ele diz assim, não sei. Acaso sou eu tutor ou cuidador do meu irmão? Capítulo 4, verso 9 diz isso. Outra vez, Deus mostra a ele que quer que ele arrependa-se. Deus diz assim, que fizeste? Verso 10. A voz do sangue do teu irmão chama da terra a mim. Em nenhum momento, queridos, Caim confessa o seu pecado. Ao invés disso, ele culpa Deus por ter acusado ele. Veja o que ele diz ainda no verso 10. É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Ou seja, o Senhor está me castigando. Eu matei meu irmão e o Senhor ainda me castiga. Meus irmãos, em nenhum momento ele está dizendo, ai de mim, pequei contra o Senhor e pequei contra o meu irmão. Ao contrário, ele quer dizer que Deus é um juiz injusto, que Deus está fazendo injustiça com ele. Porque esse é o pensamento dos descendentes do maligno, que Deus é injusto, que Deus não faz justiça, que Deus castigando o pecador, Deus está sendo injusto, não está sendo bom. A bondade de Deus está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Além do mais, queridos, ele assume que é vítima de Abel, capítulo 4, verso 14, ele diz assim, eis que hoje não poderei suportá-lo, não, eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. Queridos, Caim, melhor dizendo, é um exemplo da humanidade caída em seus pecados. Ele não confessa, como o próprio João disse no capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Todo crente, queridos, confessa. Todo crente assume os seus pecados diante do Senhor. E ao contrário de Caim, diz, Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Eu pequei contra o Senhor e contra o Senhor somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Repete aquilo que está no Salmo 51, dito por Davi. Mas os homens e as mulheres que não desejam submeter-se ao Senhor, vivem exatamente dessa forma. Então Caim é um protótipo do mundo caído. É um tipo da humanidade que não se sujeita a Deus, que não busca o Senhor, que sente prazer em pecar e não confessa seus pecados ao Senhor. Por isso, não conhece a Deus, não conhece o Senhor. O mundo que não conhece a Deus, que odeia as coisas dele.
Suas promessas e bênçãos, queridos, de Deus são derramadas na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que João diz no verso 13, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Veja que o Senhor, através do seu apóstolo João, ele toma Caim como tipo do mundo caído, porque o verso 13 diz exatamente dessa forma. O verso 13 diz, irmãos, não se admire se o mundo vos odeia. Ele faz uma associação de Caim com o mundo, que odeia vocês, que perseguem vocês, que não ama vocês, que não ama Jesus, que tenta vituperar o cristianismo e assim sucessivamente. Então os descendentes do maligno sempre irão nos odiar. São os Caíns da vida. João tem em mãos os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse assim, se o mundo vos odeia, também primeiro odiou a mim. Então, toda pessoa que se entrega ao Senhor em devoção e tem uma vida piedosa diante do Senhor, serão odiados pelos inimigos da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto nos ensina que não tomemos o exemplo de Caim, que não amou o seu irmão. Precisamos, na comunidade cristã, amar uns aos outros. É bem claro o que João está dizendo aqui. João está dizendo o seguinte, aqueles que nasceram de novo, pelo fato de crerem em Cristo Jesus, estes tomarão o caminho de Abel e de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, aqueles que não têm a morada do Espírito Santo em suas vidas salvadoramente, que não creram em Jesus como Senhor e Salvador, tomarão o caminho de Caim. Sempre irá odiar a igreja. Pode simpatizar, pode gostar, mas na verdade não ama a pessoa bendita de Jesus. E não tem como amar uns aos outros. Porque essa habitação, esse amor, melhor dizendo, é algo sobrenatural. É vindo do Espírito Santo de Deus. Então eu queria encorajar cada um de nós a amarmos uns aos outros e vivermos no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé nós recebemos o Espírito Santo e é somente pela fé, mas que a gente possa trilhar. E eu sei que a gente trilha, aqueles que creram em Jesus, o caminho de Caim e o caminho da pessoa bendita de Jesus. É este o teste que João faz. Que Deus possa ajudar a mim e a você, meu irmão, para que a gente possa viver de maneira que agrade ao Senhor. Quero fazer uma oração, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Oremos. Senhor, Tu és o Deus de nossa vida. Vem sobre nós, derrama a Tua graça, Teu favor. Precisamos do Senhor. Que o Teu Espírito Santo cada vez mais venha fazer com que a gente ame o Senhor e o nosso irmão. Seja conosco, Deus. Aplica a Tua palavra aos nossos corações, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês ricamente. Que a graça do Senhor lhes assista para a glória do seu nome. Deus seja glorificado em nome de Jesus. Amém.